Amém, irmãos. É com muita alegria, mais profundo da nossa alma, nesta noite, nós nos alegramos por estar na casa do nosso Deus, e por isso eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos quantos aqueles que estão participando conosco, através da transmissão, e você que está também cultuando a Deus na noite desse dia, eu quero ler, para a abertura deste culto, eu quero ler o Salmo de número 121. Deus é o guarda fiel do seu povo. Diz assim esse salmo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, o salmista, quando ele traz esse cântico falando sobre o nosso grande Deus, sendo Ele na sua grande majestade, sendo guarda do seu povo a cada dia, em cada instante. Então esse texto sagrado aqui não deixa nenhuma sombra de dúvida que o Senhor é o guarda fiel do seu povo, e que este mesmo Deus vela por cada um de nós, de noite, de dia e por toda a nossa vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós nesta noite, queridos irmãos, estamos guardados debaixo das mãos poderosas do nosso Deus. E por isso nós louvamos ao Senhor, por estar aqui nesta noite reunido, perante esta palavra e perante este Deus tão maravilhoso. É Ele que criou os céus e a terra. É Ele que nos chamou. Foi Ele que nos resgatou da nossa vil maneira de viver. Foi Ele que nos colocou neste lugar santo, para que nós pudéssemos com liberdade estar adorando a Deus na beleza da tua santidade. Nesta noite, meus amados irmãos, eu gostaria de perguntar: quantos que necessitam oração? Não esquecendo de estarmos orando pelo retorno do nosso pastor, juntamente com outros mais que estão com ele, ao retorno ali de São Paulo. Lá para umas 10 horas, certamente já estará chegando na nossa cidade. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor guarde aquele veículo, trazendo em paz. Vamos orar também por todos quantos aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, seu leito de dor, aqueles que estão
nos hospitais e outros mais que realmente, quem sabe nesta noite não puder estar conosco, impossibilitado de alguma enfermidade. Mas nós que aqui estamos, que temos toda essa liberdade diante de Deus, que nós possamos ser um intercessor para toda a sua igreja e para todo o povo da terra, não se esquecendo, irmãos, de orar pela nossa pátria brasileira, pelo nosso presidente, pelos governadores, orar por todos aqueles que estão iminentes, para que Deus possa dar força, graça e sabedoria para conduzir este povo brasileiro. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, aqui nós nos encontramos, Pai, na Tua casa na noite deste dia, para nós estarmos apresentando, Senhor, a nossa família, estarmos apresentando outros mais, Senhor, que não puderem estar conosco. Pai bendito, orando, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, acamados, seus leitos de dor, hospitalizados. Meu Senhor, repreenda, Pai, toda dor, toda enfermidade. Dai, Senhor, a alegria dos céus, a paz no interior de cada um dos Teus filhos. Senhor, nesses tempos difíceis, Senhor, aonde nós podemos, Senhor, contar com a Tua ajuda, e sabendo que Tu és o guarda fiel do Seu povo. Por isso, Senhor, aqui nesta noite, nós louvamos o Teu santo nome. Recebe a nossa adoração, nosso clamor, a qual nós viemos fazer para Ti, Senhor. Aceita, Senhor, nosso culto racional, em o nome de Jesus Cristo. Essa é a oração que fazemos e já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com alegria. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino de número 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação.
E não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Ele é Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Vamos adorar ao Senhor com mais um hino. Vamos cantar o hino de número 210. Fala, fala, Senhor. Nesta noite é noite do ensino da palavra de Deus. Aqueles que estão sedentos pela palavra do Senhor, e que nesta noite tem toda a liberdade de dizer ao Senhor nosso Deus: fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar.
de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia. Vamos cantar mais um hino, irmãos, para nós ofertarmos a Deus a nossa devida cooperação nesta noite, com os dízimos e as ofertas. Se porventura você trouxe para entregar na casa de Deus, você tem toda essa oportunidade na noite deste dia. Vamos adorar com mais um hino, cantando o hino de número 200. Hino de número 200. Enquanto nós fazemos ou recolhemos os dízimos e as ofertas para a obra do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, neste momento, Pai, aqueles que vieram trazer as suas ofertas, os seus dízimos para a manutenção da tua casa, recebe o Senhor, meu Deus, abençoando de uma maneira especial aqueles que não puderam, Senhor, mas da mesma forma, Senhor, se sentirão, Senhor, meu Deus, com as tuas mãos estendidas, para que uma outra oportunidade, Senhor, também possa contribuir. No nome de Jesus, é o que pedimos em oração. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Volta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer mais uma oração. Quero convidar aqui o presbítero irmão Márcio para estar orando
E logo mais... Então nós vamos orar, irmãos, apresentando aqui o nosso querido irmão pastor Luciano. Ele estará nos entregando o ensino da palavra de Deus na noite deste dia. Meus irmãos, a nossa irmã Lourdes, esposa do pastor Ananias, ela pede encarecidamente a oração da igreja, porque está com fortes dores de cabeça. E vamos orar também pelo Inácio, né? É isso. Inácio, a pedido da nossa irmã Lucilene, em favor a esta pessoa, né? Vamos orar também. E já falando da nossa irmã Lucilene, nós queremos justificar os irmãos aqui. Foi dito que ela estava de quarentena, né? E outras coisas mais que foram ditas. Mas nós queremos dizer, irmãos, que ela, de família, está tudo bem. Não, nada grave. Somente foi suspeito, mas nada sério, exame negativo. Então não é para se preocupar, né? Porque às vezes, irmãos, quando acontece qualquer coisa com alguém do nosso meio, até mesmo lá fora, e às vezes a gente usa até mesmo com palavras, parece que a pessoa já está entubada, já está internada, coisas assim semelhantes. Então muitas das vezes há uma preocupação da nossa parte, né? Mas não é nada grave, os exames foram dados tudo negativo, está tudo bem. Então esta é a justificação que eu quero dar a respeito da nossa irmã Lucilene e a sua família. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer essa oração e vamos pedir a Deus para que o Senhor usa pastor Luciano como tem sempre usado, para que o nome do Senhor seja glorificado na noite deste dia. Porque a palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra de homem algum. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Então todas as palavras registradas nas Escrituras Sagradas é motivo de nós termos credibilidade e saber que ela é reta e fiel, porque é Deus falando conosco. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós já temos iniciado esse culto adorando o Teu santo nome. Agora nós queremos ouvir a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Nós queremos pedir em favor ao Teu Filho, pastor Luciano, que Ele possa trazer para os nossos corações, Senhor, diretamente dos céus, aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, Senhor, para fazer nesta noite, entregando, Senhor, a mensagem através do Teu Espírito Santo. Nós lhe pedimos, Pai, fala conosco, porque aqui nós estamos e somos necessitados de Ti. No nome de Jesus, essa é a nossa oração, a qual pedimos. Amém. Pastor Luciano. Problema não. Aleluia. Quero cumprimentar a todos os irmãos presentes e também aos internautas com a preciosa paz do Senhor Jesus. Os irmãos aqui presentes podem tomar os vossos assentos. Para a nossa meditação e aprendizagem desta noite, quero convidar aos irmãos para que abram vossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho, conforme escreveu João. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Capítulo 19,
conforme escreveu o evangelista João, a partir do versículo de número 25. Lembrando que o Senhor pôs em meu coração o firme propósito de, durante essas oportunidades que me vierem dada pelos pastores que nos lideram e também pelo Senhor Jesus Cristo, falar a respeito dos brados do Calvário. Nós falamos introdutoriamente a respeito do sofrimento sofrido por Jesus na cruz, como objeto de condenação e punição, sofrimento físico, sofrimento emocional e, acima de tudo, sofrimento espiritual. Depois falamos do primeiro brado, que foi o brado de perdão, quando Jesus clamava, intercedendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E falamos do segundo brado, que foi o brado de salvação, quando aquele malfeitor, às vésperas de girar o trinco, da sua partida para a eternidade, se converte a Cristo, crê em Cristo, e ali o Senhor Jesus diz a ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Foi o brado de salvação. E hoje, querendo o Senhor e nos permitindo, falaremos sobre o brado pró a família. O brado pró a família. Capítulo 19 de João, versículo 25 a seguir, nos diz assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, diga-se de passagem, João, estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Meus queridos irmãos, a cruz de Cristo, ela é o divisor de águas, ela é o ponto máximo do plano da salvação de Deus. Se não houvesse cruz, não teríamos esperança de salvação. Éramos estranhos à aliança feita por Deus com Israel, éramos distantes consanguinamente falando, porém, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós herdamos a promessa de Abraão, e ele se tornou pela fé o pai da fé de todos aqueles que creem, e as mesmas promessas feitas a Abraão, a aliança, agora se estende numa nova aliança sobre nós, a graça. Sem cruz, não desfrutaríamos da graça. Sem cruz, não desfrutaríamos dessa tão grande e maravilhosa salvação. Sem cruz, não teríamos essa tão maravilhosa esperança de vida eterna. A verdade é que em muitos lugares, a cruz de Cristo já não é mais o centro das mensagens pregadas. Por que não dizer que muitas pessoas imitam aquele anjo que, quando o Senhor Jesus ressuscitou, no capítulo 28 de Mateus, as mulheres vão até o sepulcro para ali prepararem o seu corpo com especiarias, e o anjo, a Bíblia diz que o seu aspecto era de um relâmpago, vestes reluzentes. Os guardas, quando viram que a pedra tremeu e viram aquele anjo reluzente, os guardas que guardavam o sepulcro de Jesus, a sepultura, eles tremeram na base, ficaram espantados com medo. Mas a mensagem daquele anjo, pastor José Dias, foi uma mensagem que ela se repete em muitos lugares. E qual foi a mensagem? Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Infelizmente, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, dos lábios de muitos supostos mensageiros da salvação, a máxima da mensagem é essa: ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui.
perderam Jesus não só na festa, quando José e Maria o perderam, mas estão perdendo Jesus nas mensagens. Se tirar Jesus da palavra que nós ministramos, fica um vazio que não tem como preenchê-lo, porque Jesus é o centro das Escrituras, Ele é a máxima das Escrituras, Ele é a exegese, a hermenêutica de Deus. Quando você lê o Pentateuco, Jesus está lá nas cerimônias e na lei. Quando você lê os livros históricos, você vê Jesus conduzindo a história. Quando você lê os livros poéticos, você vê Jesus sendo ali mencionado poeticamente. Quando você lê os profetas, você vê Jesus sendo profetizado, seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus encarnado. Quando você lê as epístolas paulinas, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: eu não anuncio outra coisa senão a Cristo e este crucificado. Quando nós lemos Apocalipse, nós vamos observar que ele, quando João tem aquela revelação na ilha de Pátimos, ele se apresenta e ele diz: João, não temas, eu sou o cordeiro que foi morto, mas vivo para todo sempre. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é a máxima das Escrituras, e nós que aqui estamos, e você que está no seu lar participando deste culto, adore a Jesus, porque Jesus é a máxima de Deus, é o melhor de Deus para mim e para a tua vida. Alguém até diz: o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Isso é um equívoco. O melhor de Deus é Jesus, Ele já veio, Ele habita no meu coração, Ele habita no teu coração, Ele está no nosso meio, tanto que a palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eis aí eu no meio deles. Ele está aqui. Você sente a sua presença? Você sente a presença dele? Você veio adorá-lo? Você veio agradecer por essa tão grande salvação? Você veio sentir aqui o gozo da preciosa salvação que ele nos oferece? Se assim o é, glorifique ao Senhor Jesus, que se faz presente em nosso meio. Mas o fato é, meus queridos, que das muitas palavras que Jesus falou, pelo menos 7 aqui na cruz do Calvário, durante 6 horas enquanto ele esteve crucificado, nós vamos observar que é marcante, cada uma delas em seu período, no seu tempo, para a vida daqueles que a ouviram e para nós que hoje estamos meditando nessa sentença, nessa expressão. Uma mulher chamada Bronnie Ware, ela é uma enfermeira australiana que cuida de pacientes em fase terminal, e ela escreveu um livro cujo nome desse livro, o tema é Antes de Partir, e ali ela menciona as últimas palavras dos pacientes em fase terminal. E olha, irmãos, se você tiver o privilégio de ler esse livro, consulte, pesquise, compre. Ele está acessível nas plataformas digitais, inclusive. É muito interessante. E das muitas declarações que os pacientes em fase terminal faz, uma delas é: socorro, me ajuda, eu não quero morrer, me socorre, tira essa dor de mim, me dê um remédio que sare essa enfermidade. Mas nós vamos ver aqui nesta passagem bíblica que acabamos de ler, que o Senhor Jesus não está pedindo socorro, mas Ele está socorrendo. Ainda que preso naquele madeiro rústico e cruel, depois de ter sofrido açoites dolorosos ao extremo, mesmo assim, Ele está socorrendo alguém. E hoje, como Cristo vivo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele ainda nos socorre. E eu sinto liberdade de Deus para dizer isso ao coração de alguém nessa noite. Você não está desolado, você não está abandonado, você não está à revelia, você não está
desfocado do alvo, da visão de Cristo, Ele ainda socorre aqueles que estão aflitos, Ele ainda socorre os que estão angustiados, Ele ainda socorre o órfão, Ele ainda socorre as viúvas, Ele ainda socorre aos enfermos, Ele ainda socorre aqueles que estão desesperados, Ele ainda socorre aqueles que já não têm mais solução para o seu problema. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas entregue-o na presença daquele que tem o poder para te socorrer. Na leitura bíblica da abertura deste culto, nós lemos a passagem que o salmista diz no Salmo 121: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele se enche da alegria do céu e diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O teu socorro está nas mãos dele. Confie no Senhor, creia nele, deposite a sua fé nele, o teu socorro virá. Bendito é o nome do Senhor. Você pode louvar a Deus por isso? Amém. Mas o texto que nós lemos diz assim: e junto à cruz de Jesus. Meus amados, como é maravilhoso. A palavra de Deus, ela diz que a cruz era objeto de sentença, de condenação. A palavra de Deus nos diz que a cruz era um objeto de maldição. No capítulo de número 3 e versículo 13 de Gálatas, a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, estar perto dessa cruz era o mesmo que estar se aproximando do que contextualmente era visto naquele tempo, de alguém amaldiçoado. E Paulo diz aos Gálatas que ele se fez maldito por nós. Quem se aproximaria de alguém que foi amaldiçoado? Quem se aproximaria de uma cruz onde estava alguém sentenciado como um rebelde político, como um marginal, como um criminoso? Alguém estava aos pés dessa cruz. A Bíblia também diz que a cruz era loucura para os judeus. Os judeus tinham-na como, aliás, os gregos tinham-na como um objeto de loucura. Como pode alguém que se diz ser Deus morrer crucificado daquela forma na cruz? Isso é um absurdo. Isso está escrito em 1 Coríntios 1:23. A cruz era loucura para os gregos. Alguém que se diz Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, morrer pendurado numa cruz de uma forma tão vil, isso é uma loucura. Mas o texto diz que tinha alguém junto a essa cruz. A Bíblia diz que a cruz era escândalo para os judeus. Como os judeus interpretavam que a cruz era um objeto de maldição, dizer que alguém morreu para salvar a humanidade numa cruz era um escândalo, escandalizava os judeus que praticavam a religião judaica. Mas o texto diz que aqui tinha alguém junto à cruz. E esse alguém junto à cruz, essas pessoas ao pé da cruz, elas não estavam apenas atrás de Jesus quando tudo ia bem. Porque você pode notar que quando Jesus multiplicava pães e peixes, quase 5.000 pessoas estavam juntos de Jesus. Quando Jesus estava curando em Cafarnaum, a cidade parou para se aproximar dele. Quando Jesus estava em Naim ressuscitando o filho da viúva, tinha duas multidões, uma que o acompanhava e a outra que depois começou a acompanhá-lo, que acompanhava o cortejo fúnebre, e todos louvavam a Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal de Mateus 21, a Bíblia nos diz que toda aquela cidade parou e clamavam, aclamando o Senhor Jesus como bendito o Rei que vem em nome do Senhor, dizendo: Hosana, 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 bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E ele entrou ali sendo ovacionado pela população de Israel. Mas junto à cruz, esse povo não estava. Lá não tinha uma multidão. Lá tinham pessoas distintas, que cada uma delas
nos traz lições preciosas. Em primeiro lugar, junto à cruz de Jesus, nós vamos ver que estava sua mãe, Maria, uma mulher de dores. Se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Maria, ela foi uma mulher que sofreu muito. Era ainda uma adolescente, desposada para casar-se com José, e ela tem uma visita do anjo Gabriel e diz a ela: bendita és tu entre as mulheres, salve agraciada. Não é sobre as mulheres, e também não é acima de todas as mulheres, não, é entre, porque ela é ser humano. A teologia romana diz que ela é corredentora, a rainha dos céus, a mediadora entre Deus e os homens. Não, ela era uma mulher bendita, privilegiada pela escolha de ser aquela que carregaria em seu útero o Salvador do mundo, mas era uma mulher comum como eu e você. E mais do que isso, ela era uma jovem, provavelmente ainda no começo ou terminando a sua adolescência, e ela ouve essa saudação, e ela fica meditando naquilo. De repente o anjo diz a ela: olha, você vai ser mãe e vai dar à luz a um filho, e o nome desse menino será Jesus. Ele será grande, ele será o Salvador do mundo. E ela começa a ouvir aquilo. De repente vem uma pergunta em seu coração, e ela diz: como? Se eu não conheço um homem, não tive relação com homem algum, eu sou virgem. E o anjo diz a ela: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e ele te envolverá com a sua sombra, e você dará à luz. E tem mais, sabe a tua prima Isabel, que era estéril e cessou o costume das mulheres? Ela já está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. E ela crê naquela palavra e diz ao anjo: então cumpra em mim a palavra do Senhor. Você pode repetir comigo? Então cumpra em mim a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, porque quando ela disse isso, ela aceitou uma aliança, um projeto que nunca havia acontecido antes e nunca aconteceu depois. E ela concebe. José começa a suspeitar. Olha como que as dores dela começam a ser acentuadas. Ele tenta abandoná-la secretamente para ela não passar por uma difamação. Porém, quando José dorme, o anjo diz: José, não faça isso. O que está no ventre de Maria não é fruto de um adultério, é obra e graça do Espírito Santo. Permaneça com ela, José. José permanece. Ela continua ainda gestante daquele bebê, e ele precisa ir até Belém, de onde ele era, para poder fazer o censo, a contagem da população. E chegando lá, à noite, não encontraram lugar na hospedaria, ela entra em trabalho de parto. Olha as dores terríveis, gerando uma promessa tão grande, que transpassa milênios, e nós falamos dela, mas ela não tinha um lugar para poder dar à luz àquele bebê. Quando a criança nasce, diz as Sagradas Escrituras que passa pelo menos 2 anos, e os magos vindo do Oriente vão visitar esse bebê, mas não encontram, e vão a Herodes. Herodes, sabendo que nasceu o rei dos judeus, ele tenta matar a criança, e ele dá um edito, um decreto: todas as crianças com menos de 2 anos, que ela seja morta. E o infanticídio acontece, e Maria sabe que essas crianças estão morrendo, porque Herodes quer matar aquele bebê que ela gerou, aquela criança. As dores de Maria são inenarráveis. Mas quando ela vai apresentar Jesus, ainda preciso acentuar isso, Simeão e Ana estão no templo, e a Bíblia nos diz que Simeão louva a Deus, porque o Filho de Deus, a promessa que ele aguardava, estava diante dos seus olhos. E ele exalta ao Senhor, agradece por ter visto a promessa se cumprindo, e de repente ele diz a Maria: uma espada traspassará a tua alma. E ela guarda aquilo em seu coração. O menino cresce, ela tem outros filhos,
Diz a palavra de Deus que ela teve mais 4 filhos, isso você vai ler em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 55, e pelo menos 2 filhas, porque a Bíblia diz que lá estavam os irmãos de Jesus, menciona 4, e diz também suas irmãs, então tinha no mínimo 2. Agora imagine uma mãe administrar os conflitos do lar, com vários filhos, mais um que é santo, que não peca, é todo certo, ele não erra em nada, ela dá bronca nos outros 6, mas aquele não precisa ser corrigido, porque ele é santo, porque ele não cometeu pecado algum. E é difícil administrar isso num lar, principalmente você que é mãe de vários filhos, pai de vários filhos, sabe disso. Tem aquele que bagunça menos que os outros, e é difícil, os outros se enciumam, porque o coração se aproxima mais desse. Você tem que saber administrar esses conflitos no lar. Mas o tempo passa, Jesus é batizado por João Batista, e o ministério dele começa, e de repente ele deixa a sua casa e vai cumprir a sua missão. Só as notícias chegam até a casa de Maria: olha, multidões estão seguindo o seu filho, olha, os religiosos odeiam ele. Isso, certeza, doía no coração de Maria, causava uma preocupação no coração de uma mãe terrível. Os religiosos, o sinédrio, os fariseus, os sacerdotes querem matar o seu filho. Imagina uma notícia dessa para uma mãe administrar. Seu filho corre risco de morte, ele teve que fugir de Nazaré, ele quase foi apedrejado. Imagine isso. Agora Maria recebe a notícia que seu filho está preso, está sendo julgado dentro da fortaleza de Antônia, num lugar chamado Sala da Audiência, por Pilatos, e ela está sabendo que provavelmente ele pode sair dali com uma sentença de morte. E a Bíblia diz que ele sai dali condenado, chicoteado, sangrando, e ele é pendurado no madeiro. Agora imagine comigo a cena, irmãos: Maria aos pés da cruz, vendo aquele seu filho com uma coroa de espinho na cabeça, com cravos nas mãos, cravo nos pés. A espada que Simeão profetizou estava traspassando a alma de Maria, com certeza. Aquela mão que estava ali traspassada por cravos, no primeiro espinho, na primeira farpa, talvez, que Jesus, quando José, carpinteiro, mexia ali com as madeiras, Jesus provavelmente ajudando o seu pai, deve ter ferido sua mão. Com certeza no seu choro, Maria foi lá e tirou o espinho. Mas agora ela não pode tirar o cravo, agora ela não pode tirar os espinhos da cabeça do seu filho, mas ela pode estar presente. E aqui para nós, a presença de algumas pessoas nas horas excruciantes que nós estamos passando faz toda a diferença. Às vezes ela não fala, ela não pode ajudar a gente fisicamente, economicamente, na nossa saúde, enfim, mas só de estar perto da gente, a gente parece que cria força, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Nas horas mais difíceis, Deus sempre vai colocar alguém para estar junto de você, perto da sua cruz, e essa presença fará toda a diferença. Você não vai ficar sozinho. Deus levantará alguém para te acompanhar nos momentos mais difíceis da sua vida. Ali não estava Marta e Maria? Marta e Maria, quando Lázaro ficou enfermo, cobraram Jesus lá para curar o seu irmão, mas agora na cruz não está lá Marta e Maria, né? É engraçado, tem muita gente que cobra a presença da gente, mas na hora das nossas dificuldades nos abandonam, como Marta e Maria. Também não está Pedro, que prometeu: Senhor, ainda que todos te neguem, eu vou estar aqui com o Senhor do teu lado. Pedro, no monte da transfiguração, ele quis fazer uma cabana para Moisés, outra para Elias, e uma para o Senhor Jesus, e ficar ali ao lado, porque era o monte da glória. Mas quando chegou o monte Calvário, Pedro não quis estar ali aos pés da cruz, porque tem muita gente que só está ao nosso lado quando nós estamos no momento de glória.
quando tudo vai bem, quando a churrasqueira está acesa, quando a pressão está 12/8, quando a gente tem saldo positivo para emprestar, para dar, para ajudar. Mas quando chega o Monte Calvário, muitas pessoas que do Monte da Glorificação, Monte da Glória, não vão até o Monte Calvário. Mas tem uma coisa: Jesus vai levantar Maria para estar do seu lado, Jesus vai levantar pessoas que te amam de verdade, Jesus vai levantar pessoas que se preocupam com as suas lágrimas, com as suas feridas, com as suas dores, com o seu coração partido, com as suas decepções. Creia nesta palavra: na hora que o monte da glória ficar para trás e chegar ao monte da cruz, da dor, da decepção, do abandono, Deus não vai te deixar só, Ele levantará alguém que se preocupa com você. Oh, Ramandecandarabash. Como isso faz toda a diferença. Depois de uma noite mal dormida, alguém liga, alguém visita, alguém não tem até palavra para dizer o que é que pode ser feito para solucionar o problema, mas está do nosso lado, e isso faz toda a diferença. Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado. Louve a Deus por isso, porque o Senhor está falando contigo. Creia nesta palavra: Deus vai levantar alguém que se preocupa com você. E a Bíblia nos diz que Maria está ali, mas ao lado de Maria está a irmã de Maria. Há quem diga que era Maria, mulher de Clopas, mas não. Quando nós lemos o texto de Mateus, vai dizer que estava ali, que é um texto correlato, Mateus 27, o texto vai dizer que estava ali a mulher de Zebedeu, mãe dos filhos de Zebedeu. Marcos 15, que também narra a mesma história, diz que estava lá Salomé. Então Salomé, mulher de Zebedeu, mãe, portanto, de Tiago e João, estava aos pés da cruz. Era tia de Jesus, Salomé. Era a família reunida ali. Alguns dizem que Jesus era primo de João Batista, mas conforme esta notícia aqui que acabamos de ouvir, Jesus não era primo de João Batista, ele era primo de João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Por que não primo de João Batista? Porque João Batista não era filho da irmã de Maria. João Batista era filho de Isabel, prima de Maria. Então João Batista não era primo de primeiro grau, ele era filho da prima da mãe de Jesus. Então ele era primo de segundo grau. Mas João aqui é o primo de primeiro grau, filho de Salomé. Aí nós vamos lembrar o que é que ela pediu para Jesus em Mateus 20, a partir do versículo 20. Ela se aproxima e diz: Jesus, dê que quando chegar o seu reino, um dos meus filhos se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus diz: não, eu não posso fazer isso, porque eles não podem beber o cálice que eu vou beber. Agora aquela mulher que queria que os seus filhos estivessem um ao lado esquerdo e outro lado direito, está ali na cruz, aos pés da cruz, ao pé da cruz, e está vendo um malfeitor crucificado à direita e outro malfeitor crucificado à esquerda. E esta mulher ao pé da cruz revela que as nossas coroas, os nossos assentos eternos, não são dados aqui. Ela queria glória e um reino eterno para os seus filhos reinarem com Jesus aqui na terra. Mas esse evangelho não era o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho que a gente aqui passa por aflição, passa por cruz, passa por dificuldade, mas temos uma esperança viva de um reino eterno, onde não passaremos por mais nenhuma dessas aflições. Agora ela está vendo ali que o pedido dela foi equivocado. Você já pensou se Jesus ouve a oração dela? Ela, ao invés de ver os dois ladrões crucificados, um à direita e outro à esquerda, ela estaria vendo o seu sobrinho Jesus na cruz do meio, Tiago na cruz direita e João, outro filho dela, na cruz esquerda. Tem oração que Deus não ouve, e se ouve não responde, porque vai causar um mal tão grande na gente. Ele conhece as nossas estruturas. Com certeza Salomé não ia querer aquilo se cumprindo ali.
Então não se decepcione se você está orando pedindo alguma coisa para Jesus e Ele não faz o que você pede. Ele sabe que isso pode te atrapalhar na obra de Deus amanhã. Ele sabe que isso pode te tirar da presença de Deus amanhã. Ele sabe que isso pode te prejudicar espiritualmente amanhã. Ele sabe que isso pode prejudicar sua família amanhã. Ele sabe que isso pode prejudicar a tua salvação amanhã. Não reclame, não murmure se o que você está pedindo Ele não está atendendo, porque se você tivesse aquela oração que você tanto pede ouvida e atendida, talvez nem vivo você estaria, talvez nem na presença de Deus você estaria mais. Mas louve a Deus pelo sim, mas também e acima de tudo louve a Deus pelo não, porque o não de Deus também é o melhor para nós, pois Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dEle é agradável, é boa e é perfeita, e se Ele disser não, essa vontade é agradável, é boa, é perfeita. Se Ele ficar em silêncio, essa vontade é agradável, é boa, é perfeita. Se Ele disser eu não vou responder agora, espera mais um pouco, essa vontade é agradável, é boa, é perfeita. Se Ele disser não vou fazer mais nada nesta área, eu tiro você desse lugar, as portas se fecham, esta vontade é agradável, é boa, é perfeita. Se Ele disser eu vou deixar esse espinho na carne mais um tempo, essa vontade é boa, agradável, é perfeita, porque no final de tudo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado, e nós teremos motivos para dizer, valeu a pena Ele dizer não. Aquele namoro que não deu certo, mais para frente ainda você vai dizer, valeu a pena porque não deu certo. Aquela porta que se fechou e você orou, clamou, jejuou, intercedeu, pediu oração e ela não abriu, ainda você vai louvar a Deus porque Ele disse não, porque Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Se Ele responde a Salomé e atende a oração dela, eu acho que ela não ia aguentar ver os seus filhos crucificados ao lado de Jesus. Mas o texto diz mais, que além de Salomé, estava também a mulher de Clopas. Essa mulher, diz a Bíblia, nos textos correlatos, que ela era mãe de Tiago e José. E não diz mais nada a respeito dela. E eu acho interessante isso, pastor José Dias, porque ela é conhecida por causa do marido dela e dos filhos. Fala o nome do marido, Clopas, fala o nome de Tiago e José, seus filhos, mas dela não aparece. Todavia, ela está lá aos pés da cruz. Você já viu que muitas mulheres, especialmente mulher de pastor, de prefeito, de juiz, pastor, mulher de um líder, normalmente todo mundo diz, olha, ela é a mulher do pastor, ela é a mulher do líder, ela é a mulher do prefeito, e quase sempre ninguém sabe nem seu nome, porque ela está à sombra do título do marido. E aqui nesse caso, essa mulher de Clopas, que o nome dela não aparece, aliás, Maria mulher de Clopas, inclusive, Maria mulher de Clopas, que ela não aparece mais em nenhum outro lugar, senão aqui, ela tem o seu nome mencionado por causa da sombra do título do marido, mas ela está aqui, aos pés da cruz. E quem é esse tipo de pessoa nos nossos dias atuais? São aquelas pessoas que ela não está sob a luz dos holofotes, são aquelas pessoas que não está lá no quarto onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ela não aparece como personagem de grande importância. São aquelas pessoas que não aparecem na hora da multiplicação de pães e peixe. São aquelas pessoas que não aparecem nos discursos para multidões, que não estão sob a luz da ribalta, mas ela sempre está aos pés da cruz. E louvado seja Deus por essas Marias que estão sempre aos pés da cruz, mesmo que muitas vezes o nome dela não é mencionado, ela é só lembrada por causa da obra de alguém, por causa de uma consanguinidade, mas ela não deixa a cruz por nada. E isso é maravilhoso, irmão,
Porque tem muitas pessoas que, se não der a oportunidade, ele vai embora da igreja. Se ele não tiver a oportunidade, um cargo, uma liderança, uma cadeira exclusiva, ele abandona Jesus, ela abandona Jesus. Mas essa mulher, ela só aparece aqui por causa do nome do marido, mas não abandona a cruz de Cristo, está aos pés de Jesus. São pessoas que não têm cargo de importância, são pessoas que não se destacam em muitos lugares, eclesiasticamente falando, politicamente falando ou socialmente falando, mas se destacam no reino de Deus por estar aos pés de Jesus. Não fala bonito, mas ninguém tira ela do pé da cruz. Não canta bonito, não sabe acompanhar o ritmo do playback, mas ninguém tira ela do pé da cruz. Não tem um discurso politicamente correto e bem rebuscado, com palavras adequadas conforme a língua padrão exige, mas ninguém tira ela do pé da cruz. São pessoas que não aparecem para o mundo, mas estão sempre aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e não abandonam a Cristo por nada. E nesta noite eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que talvez não tem fama, não tem popularidade, está sempre no anonimato ou à sombra de alguém da sua família, mas sempre está aos pés da cruz. E aos pés da cruz é muito mais importante do que sob a luz dos holofotes. Aos pés da cruz é muito mais significante do que sob os aplausos dos homens. Aos pés da cruz é muito mais interessante do que nos lugares mais altos que a sociedade ou a política pode nos dar. Aos pés da cruz nós estamos no centro da vontade de Deus e sob os cuidados eternos do Filho amado do Senhor. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Mas a Bíblia diz mais, que além dessa mulher que só aparece por causa do marido, essa Maria que só aparece por causa do marido, estava uma outra Maria, chamada Maria Madalena. Essa daqui, no capítulo 8 de Lucas, diz que ela seguia Jesus e ajudava o seu ministério com ofertas e suas fazendas, porque ela havia sido liberta de 7 demônios. Há quem diga que ela era uma meretriz, e há demônios que atuam na vida das pessoas para isso. A Bíblia diz que é o espírito de Jezabel, o espírito da prostituição, está lá em Apocalipse. Mas também existe aquele espírito maligno que atua na vida das pessoas para tirar sua própria vida. Você lembra daquele personagem gadareno? Ele se feria com pedras, tentando se matar, que contextualmente são essa onda dos adolescentes que corta o seu pulso. Isso é demônio. Mas também, quando Satanás entrou no coração de Judas, ele se lançou de cima de um penhasco e se suicidou. Quem sabe Maria Madalena sofria essas crises de identidade e queria acabar com a sua própria vida. Mas há demônios também que atuam na vida das pessoas como religiosos, como falsos profetas, para trazer heresias no meio do povo. Eu não sei qual era a atuação desses 7 demônios, a Bíblia não diz. Mas o fato é que quando ela teve o encontro com Jesus, ela foi liberta dos 7. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se o Filho vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livre. Eu não sei se você está sofrendo com uma influência maligna para tentar contra a sua própria vida. Eu não sei se você está sofrendo com uma influência maligna, para entrar em relacionamentos que não agradam a Deus, em prostituição, em fornicação, em adultério. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Na presença de Jesus, a liberdade para você. Você pode ser livre na presença de Jesus. E ela foi liberta. E quando ela é liberta, ela segue a Jesus, contribuindo com o seu ministério, com as suas fazendas, com os seus recursos pessoais. Mas não só com isso, seguindo Jesus também até a sua cruz. E ela está lá aos pés da cruz. E quando Jesus ali na cruz vê essas pessoas, ele vê que ali também está o discípulo amado, João. E João, tanto como os outros discípulos, seguidores de Jesus, quando Jesus foi preso, todos fugiram e abandonaram a Jesus. Mas João era aquele discípulo amado.
era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele ouvia a batida do coração do Mestre. Na noite que Jesus foi preso, ele temeu, fugiu. Porém, quando ele viu o Senhor Jesus sendo ali julgado, ele entrou lá na sala da audiência, porque ele era amigo de um dos soldados, dos sacerdotes, e ali ele acompanhou aquele julgamento. Seu coração palpitava de compaixão pelo seu mestre amado, e dali para frente ele já não está mais fugindo com medo daqueles que queriam matar Jesus, mas ele segue a Jesus até a cruz. E lá, aquele que havia abandonado recebe uma nova oportunidade. Aleluia. Aquele que havia se escandalizado no Getsemane e fugiu, agora aos pés da cruz ele recebe uma segunda oportunidade. Jesus delega a ele dizendo: olha, essa mulher aí é sua mãe, João, que para frente ela é tua mãe, cuida dela. E diz a Maria: Maria, daí para frente eu vou morrer, esse aí é teu filho, cuida dele. Esse foi o brado em pró da família. Jesus estava morrendo, ele poderia preocupar com si mesmo e com as suas dores. Jesus estava cumprindo a maior missão que essa terra já teve aqui experimentado, que foi a salvação, o sacrifício do Filho de Deus. Mas mesmo assim, na maior missão espiritual, ele se preocupa com a mãe dele. Ele se preocupa com uma mulher que aceitou a missão de ser sua mãe, realmente falando. Isso nos ensina que nós temos que honrar nossos pais e nossas mães. Isso nos ensina que não há missão tão importante que nos anule enquanto responsável por nossa família. Ah, pastor, eu tenho tantas ocupações na igreja, isso e aquilo, não dá nem tempo de visitar minha família. Jesus estava cumprindo o maior projeto de Deus, que é morrer na cruz do Calvário, mas ele tirou um tempo, no meio de tanta angústia, para preocupar com a sua mãe. E você que está tão ativo nas ocupações profissionais, religiosas e em tantas outras coisas, e deixa de se preocupar com a sua família, a palavra de Deus nos diz que temos que honrar nossos pais e as nossas mães. Ache um momento em meio a essas tantas ocupações para dar atenção e honrar o teu pai e a tua mãe. Jesus fez isso, e a Bíblia nos diz que ele brada: cuida dela, João, cuida dela, João. E daquele momento em diante, João levou ela para sua casa e cuidou dela como se ela fosse a sua mãe. E é interessante que depois que Jesus morreu, a palavra de Deus nos diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Corre lá para o sepulcro, Pedro e João, e ali estão os discípulos procurando o corpo e não encontram, e eles recebem a notícia que Jesus havia ressuscitado, e a Bíblia diz que João correu para sua casa. Aleluia. João, que estava cuidando de Maria, agora corre para a casa dele, onde ela estava lá, bem provavelmente estava lá. Imagina ele chegando com a notícia: Maria, ele ressuscitou. Maria, vamos parar com o nosso pranto, ele está vivo. Ele mandou eu cuidar de você, mas ele é quem cuida de nós daqui para frente. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Jesus deu o brado em pró da família. Jesus, mesmo cumprindo o maior plano da salvação, se preocupou com família. Jesus se preocupa com a minha e com a tua família. E ao findar dessa mensagem, eu convido a vocês, irmãos que aqui estão presentes, e você, internauta, para redobrar a sua atenção. E os irmãos aqui presentes, por favor, fiquem em pé. Com a permissão do pastor, eu vou estar orando por cada um e por todos, e com vocês também. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Jesus se preocupa com a família. Jesus se preocupa comigo, Jesus se preocupa com você. No momento da maior angústia da sua vida, não tenha medo, ele vai levantar alguém. Eu não sei de onde, mas alguém vai se levantar para estar ao pé dessa cruz, se preocupando com você. Você acredita nisso? Ao pé da cruz, nós vamos encontrar pessoas que se preocupam conosco. Ao pé da cruz, nós vamos encontrar pessoas que receberam o não de Jesus,
mas não abandona a cruz por nada. Talvez eu estou falando para alguém que ouviu tanto não de Jesus que está até pensando: meu Deus, Deus não me ama. Não, o não dele é a prova mais incontestável que realmente ele te ama. Se isso fosse atendido, você estaria até mesmo morta, mas bendito seja o nome do Senhor pelos não que ele nos dá, como deu a Salomé. Ao pé da cruz está pessoas que não aparecem sob os holofotes, como Maria, mulher de Clopas, está à sombra de alguém de sua família, mas não deixa a cruz por nada. Talvez eu estou falando para alguém que por muito tempo pensa: será que eu não tenho dom? Que eu não tenho ministério? Eu vejo tantas pessoas, começou ontem, está aí falando, pregando, cantando. Esse rapaz aí, um pastor, e eu estou há tanto tempo na igreja, não tenho nenhuma ocupação ministerial. Nem todos vão ter, mas bendito seja o nome do Senhor por esse lugar reservado para você ao pé da cruz. Não se decepcione se você não tem credencial, não se decepcione se você não tem oportunidades, humanamente falando, mas se preocupe em estar sempre aos pés da cruz, porque ali tem alguém que te ama. Em quarto lugar, ao pé da cruz, nós temos uma segunda oportunidade. João tinha abandonado e se escandalizado com Jesus, mas depois ele volta e vai até a cruz e fica lá aos pés da cruz e recebe a missão: João, cuida da minha mãe, ela vai ser sua mãe daqui para frente. Na cruz tem segundas oportunidades. Talvez estou falando para você que perdeu família, estou falando para você que já caiu, pecou, virou as costas para Jesus de uma forma que até mesmo escandalizou a igreja e toda a sua família. Mas eu te convido para mais perto da cruz. Aos pés dessa cruz tem alguém que te ama, que te dá uma segunda chance, que restaura seu lar, que restaura sua família, que restaura a sua moral, que te renova as forças, que te enche do Espírito Santo. Aos pés da cruz tem alguém que se preocupa com a família. As portas que se fecharam, não se preocupe não, Ele vai cuidar de você e da sua família. Aqueles que estão dando trabalho, que talvez você está dizendo: meu Deus, eu clamo tanto, essa pessoa não se converte. Aos pés da cruz tem alguém bradando em pró da família. Ele ama aquele, ele ama aquela, ele tem um plano sobre a vida dele, ele tem um plano sobre a vida daquela. Não se desespere, aos pés da cruz tem alguém bradando em pró a mim e a tua família. Tem salvação para mim, tem salvação para você, mas a Bíblia diz também que se creres será salvo, tu e a tua casa. Jesus salva aquele e aquela. Glória a Deus. E se nós pudéssemos hoje voltar 2000 anos atrás e chegasse pertinho daquela cruz, à sombra daquela cruz, e ouvir a batida do coração do Mestre, nós interpretaríamos o seguinte: eu me preocupo com a sua família, eu tenho uma segunda chance para você, eu cuido de você, eu sei o quanto isso dói, porque eu estou sofrendo e isso está doendo em mim também. Ele fala: eu te amo e por isso eu me entreguei por você na cruz do Calvário. Você pode louvar a Deus por essa mensagem? Ouça esse sussurro: foi por você, foi por sua família. Eu te amo. Guarde essa palavra em seu coração. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade, pastor José Dias. Deus abençoe o nosso pastor Ananias por essa rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a cada um e a todos, em nome de Jesus. Aliás, prometi que ia orar, vou orar. Curva a sua cabeça, ponha sua mão no coração, oremos. Querido Deus e amado Pai, como é maravilhoso ouvir a Tua palavra, como o cenário do Calvário é pintado na nossa memória, nos nossos pensamentos nessa noite. Como é bom saber que existe um Deus que nos ama, como é bom saber que existe um Deus que se preocupa com a nossa família,
Como é bom saber que existe um Deus que levanta alguém para estar ao nosso lado nas noites mais angustiantes da nossa vida, nos momentos mais dolorosos. Como é bom saber que mesmo sem ter tantas oportunidades humanas, existe um espacinho para nós aos pés do Calvário. Como é bom saber que depois de termos virado as costas, fugido, abandonado, negado, mas aos pés da cruz tem sempre uma nova oportunidade. Como é bom saber que aos pés da cruz nós temos o amparo para nós e para a nossa família. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que ouviu esta mensagem e que ela possa repercutir em salvação e exaltação e glória do Teu nome. Assim eu oro, ó Pai, e já Te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, vocês querem agradecer a Deus pela mensagem nesta noite? Amém? Os trabalhos, queridos, continuam normalmente. Amanhã as nossas irmãs estarão reunidas. Na quinta-feira nós teremos também o culto com os varões. No sábado... Domingo de manhã nós teremos a nossa tradicional escola dominical, né? Às 10 da manhã, e logo após, às 19 horas, nós estaremos aqui retornando a esta casa para mais um culto de adoração a Deus. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do Teu Santo Espírito esteja em cada um de nós. Só os que estão felizes com Jesus nesta noite, digam um amém bem forte para Ele. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo. Amém. Transparece a dor do coração. Como prisioneiro triste disfarçando